Estamos examinando o livro Provérbios, hoje o capítulo 4. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei, porque eu era filho tenro, na companhia de meu pai, e único diante de minha mãe. E ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Não a abandones, e ela te guardará. Ama-a, e ela te protegerá. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição de seu entendimento. Exalta, e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Vamos parar aqui nessa primeira leitura. Nós vemos na introdução do capítulo 4 que o Espírito de Deus ele procura criar aqui a ideia de uma instrução de uma família, de um pai, inclusive da presença de uma mãe, que instrui de uma maneira sábia o seu filho acerca de coisas valiosíssimas. Então, para nós, é importante entendermos a grande tarefa que, como pais, nós temos de cuidar e zelar dos nossos filhos. Infelizmente, nós vivemos num tempo de muitas transformações e nem sempre para o lado bom, né? Nós vivemos numa época em que a figura dos pais ela é bastante desvalorizada perante os filhos. Essa corrupção dos valores da família começou há algumas dezenas de anos e precisamente nos Estados Unidos e foi se espalhando nos países sob a sua influência. E vivemos atualmente num tempo em que os filhos não dão a mínima importância para aquilo que os pais dizem. Os pais são inclusive maltratados pelos filhos, desrespeitados e muitas outras situações que são produto desse tempo que eles chamam de modernidade. Não me parece que a modernidade tem sido uma coisa boa nesse sentido, pois tem criado aí uma situação embaraçosa para os pais quando eles tentam instruir a respeito de qualquer assunto com os seus filhos. Mas nós vemos aqui nesse livro Provérbios que o mecanismo da criação ele funciona em cima de instrução. Quer dizer, almas que estão mais vividas, elas passam a sua experiência para as outras que estão mais jovens ainda na experiência existencial. Naturalmente, pois os pais teriam muitas coisas a ensinar e a aconselhar os seus filhos. E os filhos, por sua vez, eles precisariam ser dóceis, no sentido de ouvir os seus pais. Hoje são raras as famílias onde ainda existe esse sistema de instrução, onde os filhos ouvem, escutam a orientação dos pais. O capítulo 4, ele é como se fosse mesmo essa instrução, e a gente vê em outros capítulos o mesmo espírito, onde ele diz que dá ao filho o que ele chama de boa doutrina. O que é uma boa doutrina? É um conjunto de ensinamentos relacionados com o quê? Com a experiência da vida, relacionado com o conhecimento das coisas de Deus, das coisas eternas. O pai ele se esforça para instruir e para dignificar o seu filho. Qual pai que não ama o seu filho?
Só se o pai estiver também perdido nessa grande confusão que se formou no mundo. Hoje nós temos situações de anomalias comportamentais que afetam todas as pessoas, todas as camadas da sociedade. Nós temos pais hoje que não têm qualquer identidade com as famílias de 20 a 30 anos atrás. Então, o que é uma doutrina boa que os pais podem oferecer para os seus filhos é mostrar que todas as coisas elas têm um fundamento. Existem ensinamentos que mostram os modelos de concepção de vida para que a gente possa encontrar a nossa felicidade. A palavra de Deus é cheia de sabedoria. Basta que o interessado separe um tempo para examinar os escritos. Nós vamos ver os conselhos saudáveis, profundos, sensatos que a palavra de Deus nos dá e que os pais devem fazer um esforço para transmitir aos seus filhos como uma boa doutrina que esses filhos devem guardar como coisa preciosa. Coisa preciosa é como um tesouro. Dou-vos, pois, boa doutrina. Não deixes a minha lei, não se afaste desses ensinamentos. Isso significa o quê, irmãos? Que não há na palavra de Deus e nem na sabedoria divina a ideia de que a pessoa pode viver sozinha. A ideia de que ela por si mesma pode gerar sua própria felicidade. O homem que pensa que por si mesmo pode gerar sua própria felicidade, que ele não precisa de ninguém, ele está perdido. Ele não tem nem noção de que a sociedade é um conjunto. O apóstolo Paulo compara a sociedade a um corpo, constituído de muitos membros. Então, quem quer viver sozinho está se separando do corpo da sociedade, do corpo da família, que não passa de um corpo, semelhante ao corpo da própria sociedade. Então, quem quer viver sozinho está na contramão da vida. A vida feliz é uma vida de relação. Relações agradáveis e relações difíceis. Porque nós vivemos num mundo onde predomina o mal. Naturalmente que as relações não são só agradáveis. É necessário que a gente entenda que Deus quer orientar a vida do nosso povo. Ele quer que as famílias vivam felizes e que todos sigam no caminho das realizações. A palavra aqui no versículo 4, ela fala para esse filho, que seríamos nós, que o guardar a instrução do nosso pai, ela nos produz aquilo que ele chama de vida. Por quê? Porque a vida é entendimento. Se nós não temos conhecimento das coisas eternas, de quem nós somos, o que estamos fazendo aqui nesse lugar, o que acontece depois que morre o nosso corpo, qual é a situação da alma depois desse mundo, por quanto tempo a alma continua existindo do outro lado, que ela volta a viver e segue na sua experiência de crescimento, de participação da vida social, do corpo da sociedade, a alma está morta. Se ela não tem conhecimento, ela vive na morte. Com certeza, boa parte dos seres humanos, eles vivem mortos. Né? Boa parte vive morta, não tem vida em si mesmo, porque estão destituídas do conhecimento das coisas eternas, dessa sabedoria de que fala o Provérbios. Nós temos que fazer um esforço muito grande, irmãos, para conscientizar as pessoas com quem nós vivemos, seja na nossa família, seja dentro da comunidade, que os ensinamentos do Senhor, a sabedoria divina, é para nós a verdadeira vida. É através dessa sabedoria que nós vamos aprender a organizar a nossa experiência existencial. É através dos ensinamentos do Senhor que nós vamos orientar a nossa vida conjugal. É que nós vamos enfrentar as nossas dificuldades sabendo que nós vamos vencê-las. Por que que nós sofremos? Por que que Deus submete a nós a determinadas situações que precisamos enfrentar com alegria, na certeza de que nós vamos ser vencedores. Há todo um trabalho que nós precisamos fazer para convencer as pessoas que os ensinamentos do Senhor são
verdadeira vida para nós. Sem isso, o homem caminha na morte. E a morte é uma coisa real. Ela destrói o futuro da alma. Não há nada que a pessoa faça, que se estabeleça, que permaneça, se ela não considerar o Senhor. Se ela não considerar a vida que vem de Deus. Por isso o versículo 4, ele diz, olha, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, não te esqueças, nem te apartes das boas palavras do Senhor nosso Deus. Não abandones a sabedoria, ela te guardará. Ama-a e ela te protegerá. Veja que ele fala inclusive de proteção. O que é proteção? Nós ficarmos livres das tragédias e desgraças que vêm sobre o mundo. E que já estão no mundo. Já estão às portas das famílias, trazendo todo tipo de sofrimento. Se nós tivermos a consciência das coisas de Deus e participarmos efetivamente da obra de Deus, com certeza nós estaremos guardados e protegidos dos males que estão vindo sobre esta humanidade. No verso 7, de uma forma bem simples, ele diz assim, a sabedoria é a coisa principal. Então não tem outra coisa que a gente deva se preocupar ou buscar que seja mais importante do que a sabedoria. Ela é a coisa principal, porque sem ela a nossa vida está condenada ao naufrágio. O nosso barco existencial, ele vai afundar. Porque os mecanismos da vida são constituídos para nos mostrar quem somos, para deixar claro que nós somos dependentes de Deus. Nós somos dependentes de Deus em todas as coisas. E aí Jesus, ele fala em várias passagens que nós não conseguimos fazer crescer o fio do cabelo da nossa cabeça, que nós não conseguimos acrescentar nem 1 centímetro, 1 milímetro à nossa estatura, mostrando que tudo está sob o domínio de Deus, tudo está sob o poder desse ser maravilhoso, eterno, que criou, que sustenta, que permeia todas as coisas. Então é um Deus maravilhoso que quer se revelar a nós em forma de sabedoria, de entendimento, de compreensão das coisas que os homens comuns eles não entendem. Por isso, a sabedoria é a coisa principal, nós precisamos adquiri-la, empregar tudo que a gente possui no entendimento das coisas. Exalta a sabedoria, valorize essas coisas e ela te levantará. Se você desprezar a sabedoria, ela vai jogar você no chão. São os mecanismos da criação. Põe atenção nisso. Ela vai te honrar, abraçando a tu, ela te honrará, dará à tua cabeça um diadema de graça, uma coroa de glória te entregará. Então, quem se orienta, quem caminha nas trilhas da sabedoria de Deus, certamente terá uma coroa de glória sobre a sua cabeça. O que é isso? É ter a bênção do Senhor em tudo aquilo que for fazer e realizar. Dará certo, porque Deus estará do teu lado. Vamos seguir aqui com a leitura, o versículo 10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. No caminho da sabedoria te ensinei, por veredas de retidão te fiz andar. Por elas andando não se embaraçarão os teus passos, e se correres não tropeçarás. Apega-te à instrução e não a largues. Guarda-a, porque ela é a tua vida. Não entres pelos caminhos dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo, pois não dorme, se não fizerem o mal. Foge deles o sono, se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. A palavra aqui, ela chama a nossa atenção, né? Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras. Aceita, abra o seu coração para que você possa receber a sabedoria de Deus.
A sabedoria é revelada pelo Espírito de Deus. Por isso não tem como fazer um curso de sabedoria. Ela é um estado de espírito. É um estado de entendimento que o Espírito de Deus vai te dar. Faz isso e você terá uma vida longa sobre a face da terra. Por que é importante? Cada segundo é importante para a alma realizar-se. Não prestamos atenção nos processos da vida. Às vezes nós acordamos e olhamos para o céu, vemos o sol nascer e não sabemos quanto tempo ainda estaremos sob aquela luz, sob aquele poder que está manifesto ali no sol, que brilha sobre nós. Ele nos dá o calor na medida exata para a vida. Percebemos aquele calor aconchegante do sol refletindo em nós e não nos damos conta de como a vida é preciosa. Aquele instante que nós estamos vivendo. Quanto tempo nós ainda poderemos experimentar? É certo que nós vamos um dia ir embora desse lugar e vamos passar uma temporada na eternidade e voltaremos. Mas o momento existencial é agora. Do futuro pertencerá a um outro tempo. Não será mais este sol. O sol já haverá mudado no futuro. Então nós precisamos perceber a grandiosidade da vida e valorizar os momentos que nós vivemos e as experiências que nós vivemos com as pessoas que estão à nossa volta. Nossos pais, nossos irmãos da igreja, os nossos animais, a nossa casa, o nosso jardim, as coisas que estão à nossa volta. Nós estamos vivendo esse instante existencial que deve falar fundo a nossa alma. Então a vida é muito preciosa. E quanto mais longa for a vida, mais abençoado é o homem. Nós temos que afastar de nós essa estúpida ideia de que o homem, quando está no mundo, está num lugar sujo. Esse lugar é um lugar abençoado. Algumas doutrinas vindas de espíritos enganadores criaram a ideia de que o homem deve se esforçar para não voltar nunca mais a viver na terra e possa viver num suposto paraíso celestial. Irmãos, respeitamos todas as doutrinas, evidentemente. Mas não existe nas Escrituras qualquer base para essa doutrina, para essas concepções tolas de que o homem foi criado para viver com Deus. O homem foi criado para viver aqui, no universo material, nessa grandiosa obra de Deus que está em transformação. Desse modo, nós somos inseridos na grandiosa obra de Deus e somos os trabalhadores do futuro, construindo uma civilização. Pelo menos parece lógico. Imagina se Deus iria construir esse mundo que nós vivemos. Vamos tomar como base este lugar. Quantos bilhões de anos o Senhor levou para fazer esse lugar? Segundo a ciência, por volta de 3 bilhões e meio de anos. Para o mundo atingir o estado que ele está hoje. A sua natureza, os animais que vivem aqui, os seres vivos de uma forma geral, as plantas, os bichos, inclusive nós, que temos uma história dentro desses bilhões de anos para chegar aqui onde nós chegamos. Passa pela tua cabeça que Deus vai criar uma alma, num tempo qualquer, jogar nesse lugar aqui para viver uma vida medíocre, porque a vida do homem, de uma forma geral, é medíocre, exceção para alguns homens, para depois levar essas almas para viver com Ele no céu. Acha mesmo que isso tem lógica? Que isso tem alguma a ver com a inteligência da criação? Irmãos, sinceramente, as pessoas que pensam isso são pessoas muito simples. Elas chegam a acreditar que se fizerem parte de uma determinada igreja, que essa igreja vai ser levada para o céu para viver num paraíso utópico, inventado pela mente dessas pessoas que criaram essas doutrinas. São pessoas que têm uma mente simplória. Será mesmo que Deus vai escolher esse pessoal para poder viver com Ele no céu? Olha, irmãos, sinceramente, é uma escolha bem ruinzinha que Deus teria feito. É claro que isso não passa de história de crianças, história que foram contadas para crianças.
É hora do homem acordar e assumir a sua eternidade. O homem tem que entender que nós estamos trabalhando aqui nesse lugar para construir uma civilização e faz muito tempo. Nós somos almas eternas. Nascemos sucessivas vezes para poder continuar construindo aquilo que nós estamos fazendo. Estamos aqui para aprender a lidar com a vida e aprender o que é certo e o que é errado. O que nós precisamos fazer segundo Deus, deixando de lado as coisas que o espírito das trevas tem falado para a gente fazer, que prejudica a nossa felicidade futura. Não é nem felicidade atual, porque como é que nós podemos ser felizes, sendo que a maior parte da humanidade está mergulhada em dor e sofrimento, em fome, em tragédia, desgraça, guerra, doença. Como é que nós podemos ser felizes desse jeito? Irmãos, vamos imaginar que Deus salvasse mesmo só nós que estamos aqui, ouvindo essa palavra. Vamos imaginar, porque nós somos bonzinhos, ou porque nós aceitamos a salvação, Jesus e tal. Vamos imaginar que isso aconteça. Nos levasse o Senhor para um paraíso utópico, lá a gente ficaria num jardim lá passeando e tal, etc. Nós conseguiríamos viver num lugar desse, sabendo que uma multidão de irmãos nossos foram levados para o inferno, que estão fritando lá no inferno. Acha mesmo, irmãos, que uma pessoa pode ter consciência, uma consciência em paz, num tal paraíso, sendo que o resto da humanidade inteira foi condenada ao sofrimento eterno? Irmãos, assim, olha, isso é amildar Deus. Isso é transformar as coisas de Deus em ensinamentos de estupidez. Nós precisamos nos livrar desse tipo de coisa. As igrejas precisam acordar. Elas precisam ser porta-vozes de uma mensagem de vida. Não é mensagem de morte como elas fazem, não. Elas precisam portar uma mensagem de inteligência para o homem que está perdido. Não é essa mensagem de fanatismo, de irracionalidade que nós estamos vendo toda hora ser anunciado na televisão e nas ruas. É um tempo de consciência. E quem não tomar consciência da verdade, da eternidade das coisas e do grande plano de Deus, da grande obra que Deus está realizando nesse mundo, quem não tomar consciência disso, será banido da terra. Será banido da terra, será condenado. Não é condenação eterna não, mas é uma vergonha para a alma ela ser levada embora daqui porque teimou em não aceitar os ensinamentos do Senhor. Teimou, deixou seu coração endurecido, por maiores que fossem os apelos. Preferiram a irracionalidade, a idiotice, a fantasia em vez da inteligência. Somos dotados de inteligência. É preciso que as falsas doutrinas sejam combatidas pelos homens sérios. Este é o lugar da nossa habitação. Estamos construindo uma civilização. É isso que nós estamos fazendo. Quem quiser participar, vamos abraçar o trabalho. Quem não quiser, fica aí. Vai gozar, vai passear. Vai passear, vai gozar, tá? Depois lá na frente, o Senhor te chama para uma conversa de perto. Andando no caminho da sabedoria, da ciência de Deus, você não tropeçará. Apega-te à instrução, deixa-te instruir. Deixa que o Espírito fale com você, que ele mostre os caminhos. Guarda essa instrução porque é a tua vida. Cuidado com os pecadores, eles têm caminhos, têm grandes obras na terra. Pessoas de vida ímpia, pessoas que desrespeitam o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus eterno, cujas leis são abençoadas, cujas regras foram criadas para a felicidade das nações. É uma vergonha hoje o que está acontecendo no mundo. Homens ímpios, inclusive autoridades, têm conspirado contra o Deus de Israel, contra as regras estabelecidas, que são regras universais, não são regras de igrejas, não. São regras para todos os homens. Estão conspirando contra o Senhor. No dizer do Salmo de número 2, fizeram um motim, ajuntaram-se para ir contra o ungido de Deus, contra aquele que revelou a verdade da vida eterna. Fizeram uma conspiração contra Deus. Sabe o que diz o Salmo 2? Não sabe, né? Porque não conhece, né? Os pecadores, os ímpios que estão ouvindo,
que estão assistindo, não sabe coisa nenhuma, não sabe o Salmo de número 2, vai lá ver. Sabe o que Deus faz? Ele ri dessa gente, porque eles serão mergulhados na escuridão. Eles serão responsabilizados por lançar multidões de almas nas trevas. São responsáveis pelo que fazem, pelo que pensam, pelo que ensinam. Sejam crentes ou não sejam crentes, são responsáveis, porque não nasceram do nada, não. Se pensam, logo existem. E se existem, serão responsabilizados pelas asneiras que falam. Evita o caminho dos pecadores, dessa gente ímpia que não sabe o que está falando. A vereda dos justos, versículo 18, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração. De novo, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o teu corpo. Presta atenção. Quer ter saúde? Presta atenção. Quer ter vida longa? Presta atenção na palavra do Senhor. Está aí, escrito. Se envolve com Deus. Seriamente se envolve com Deus. Não procura a palavra de Deus para justificar teus pecados. Não faça isso. Nós temos hoje situações em que as pessoas vão nas Escrituras procurar apoio para as suas sandices. Não faça isso. Aprenda com a palavra de Deus. As Escrituras são fonte da nossa instrução e sabedoria. É fonte da sabedoria divina. As igrejas se perderam porque não se orientam pelas Escrituras. Elas usam as Escrituras. Se perderam. Porque as Escrituras são claras. Deus tem um plano que vai de Gênesis ao Apocalipse. Um plano para transformar esse mundo no reino dele. É isso que está escrito nos livros. Prova para mim que não é isso. Prova. Está de Gênesis ao Apocalipse. É um conjunto de ensinamentos. Você não pode estudar o Novo Testamento ou só o Velho Testamento. É um conjunto de ensinamentos. São vidas, saúde para todo o corpo. Para o corpo do indivíduo, para o corpo da família, para o corpo da sociedade, para o corpo desta humanidade. É saúde e vida. Enquanto o sangue da humanidade não for fundamentado na sabedoria divina, enquanto o sangue da humanidade for dinheiro e poder, a humanidade vai continuar morta. Só que a morte não permanece para sempre. A morte, ela acaba com a civilização. Ela está destruindo a civilização. A morte está destruindo a civilização. Presta atenção no que está acontecendo. Por que as pessoas não tomam as decisões acertadas? Porque elas estão dominadas pela morte. Pela morte e pelos infernos. É um espírito que há no mundo, irmão. O corpo da humanidade, o corpo da família, o corpo de qualquer sociedade, de qualquer cidade, do indivíduo, só pode ter vida se ele tiver em si a sabedoria de Deus. A ciência eterna, o conhecimento das causas, dos efeitos, o domínio sobre o mal. O homem tem que adquirir domínio sobre o mal e não ser dominado por ele. O homem está dominado pelo mal. Porque falta a ele o conhecimento de Deus. Sobretudo o que se deve guardar. Versículo 23, já vamos concluir.
guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o teu coração, porque por ele você recebe a sabedoria de Deus. Entendeu, irmão? Minha irmã, olha, a sabedoria não está escrita no livro. Quando nós lemos as Escrituras, a nossa alma entra em contato com a alma de Deus. Pelo nosso coração, quer dizer, pela nossa mente, nós recebemos a revelação. Por isso, são fontes da vida. Guarda o nosso coração. O que é o nosso coração? Nosso pensamento, nosso ser interior. Guarda isso, é precioso demais. Não é uma coisa para a gente infectar com festas mundanas, com bebida, com droga, com qualquer tipo de coisa, elemento que possa alterar a estrutura, a estabilidade do nosso ser interior, da nossa mente. Preserva a tua mente, guarda o teu coração. É coisa preciosa, é daí que vem a revelação de Deus. É por aí que Deus fala com você, meu irmão, minha irmã. Então não contamina o seu ser interior. Não veja filmes de pornografia, filmes violentos, de assassinatos estúpidos, de coisas loucas. Não faça isso, você está afetando a estrutura do seu coração, afetando a estrutura da tua alma. Deus vai ter dificuldades para falar com você, você está enchendo a sua mente de lixo, do lixo produzido no mundo. Lixo, irmãos. Não faça isso. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Presta atenção, ele não está falando que procede uma fonte da vida. Ele está falando as fontes da vida, que são várias. Porque são vários setores da nossa existência, irmão. Vida familiar, vida conjugal, vida íntima, vida profissional. Tudo vem de Deus. São várias fontes de onde vem a vida. Como é que você vai sujar o teu espírito, a tua alma, o teu coração com o lixo produzido no mundo? Toma uma atitude. Rompe com esse sistema de coisas. É o diabo isso, irmão. É claro que ele quer te encher de horror, porque ele é o horror. Ele quer te encher de sujeira, de toda a natureza, porque ele é a sujeira. Ele quer contaminar você com o mal. Guarda o teu coração, guarda a tua alma, preserva o teu ser. Não se envolva com os pecadores, não anda no caminho dessa gente. Não senta na mesa com ele, não bebe com ele, não come com ele. Se ele quer viver em pecado, deixa ele se enfiar no pecado, não tem problema nenhum. Deixa ele se enterrar no pecado. Não tente convencê-lo, não. Mas afasta-te para que o teu ser interior não seja contaminado com o mal que essa gente carrega no coração. Você tem que zelar de você. Zele do teu espírito, zele da tua alma, zele da tua casa, zele dos teus filhos, da tua mulher, do teu marido. Cuide deles, para que eles não se envolvam com a sujeira que tem neste lugar. Porque ela é a morte e o inferno. E eles não produzem nada de bom para ninguém. Nem para as famílias, nem para a sociedade, nem para a humanidade. Desvia de ti a falsidade da boca, nada de mentiras. Nosso dizer é o sim e não, dizia Jesus. Afasta de ti a perversidade dos lábios. Cuidado com os comentários que você faz para você não se tornar uma pessoa perversa. Os teus olhos olhem para a frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Quer dizer o quê? Seja sincero. Sempre olha na pessoa com quem você está falando. Já viu gente que não te olha? Que conversa com você olhando de lado? Essas pessoas se escondem. Escondem a sua sinceridade. Sabe por quê, irmãos? Porque os olhos são as janelas da alma. Pelos olhos você percebe a alma, se ela é sincera ou não. Se o teu coração for limpo, né? Se o teu coração for sujo, você não percebe nada. É tão sujo quanto o outro que está diante de você. Mas se o teu coração é limpo, você percebe a natureza da alma pelos olhos. Por isso que quando as pessoas estão olhando de lado, não olham em você diretamente, elas estão se escondendo. Preste atenção.
O homem de Deus, o homem sincero, ele não tem que esconder-se de ninguém. Não tem que se esconder. Por isso a palavra diz, os teus olhos olhem sempre para frente, as tuas pálpebras direto diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Quer dizer isso? Que Deus ama a ordem. Deus ama as coisas organizadas. Deus gosta de tudo bem organizado. Uma casa limpa, uma casa arejada, uma casa alegre, né? Para falar do lugar onde nós vivemos. Uma igreja organizada, uma igreja limpa, agradável às pessoas. Deus não gosta de luxo, mas gosta das coisas bem organizadas. A casa não reflete a alma que vive ali. Quando a gente vai na casa de alguém, a gente dá uma olhada geral, dá para dar assim, uma ideia, né? Dá para se ter uma ideia do tipo de alma que vive naquele lugar. Você chega numa casa, a casa é suja, desorganizada, bagunçada, cheia de confusão. A alma que vive ali não pode ser uma alma organizada por dentro. Por quê? A vida da casa dela é a exteriorização da alma. Então Deus é a ordem. Deus gosta de coisas bem organizadas, bem feitas, bem cuidadas. Porque Ele cuida da criação dele assim. A desordem, a bagunça, a confusão, a sujeira, tudo isso não pertence a Deus. Pertence à morte. Pertence aos infernos. Todos nós temos que trabalhar para melhorar o mundo que está à nossa volta. Pondera, pois, os caminhos que você anda, cuidado para você não andar pelos caminhos tortuosos, e que tudo seja feito em ordem. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Nosso andar com Deus é um caminhar na retidão. Retira o teu pé do mal. Toma cuidado, porque ele ainda está no mundo. Ele vai embora do mundo, logo o Senhor vai tirar o diabo do mundo. Ele é bem pior do que as pessoas pensam, viu? Tem uns engraçadinhos aí do mundo que gostam de fazer graça com o diabo, né? Eles vão ver quem é ele assim que eles morrerem. Né? Não vai ficar aqui vivendo não, viu? Você que não acredita, o diabo vai estar te esperando quando você sair daqui, viu? Quando você estiver perto de morrer, você vai morrer. Aí lembra da palavra do pregador, viu? Não levou a sério as coisas de Deus, né? Não levou a sério. Então é bem pior do que pode imaginar, viu? É ele o pai da desgraça do mundo. É ele que enrola as nações. Ele promove guerras. Ele traz a morte para o mundo com as suas doenças, as suas pestilências, pragas, transtornos de toda a ordem. Ele é responsável por tudo isso. Pior de tudo, ele é, na verdade, um reflexo da maldade que existe dentro do nosso coração. Bem? Então, quando o mundo for um mundo iluminado, a maldade sairá do coração do homem, porque o mundo se encherá do conhecimento do Senhor, conforme dizem as Escrituras. E todos vão saber, desde o menorzinho até o mais velho, quem é o nosso Deus. Tá bem? Que Ele nos abençoe e nos guarde, abençoe os nossos amados irmãos, que nós possamos estar firmes na nossa fé e no trabalho que estamos desenvolvendo para anunciar estas boas novas. Amém.